What does Pensão Amor, a former place for prostitution converted into a trendy bar, and LX Factory, the renewed factory that hosts some of the most trendy businesses in Lisbon, have in common? We interviewed Mainside, the group of investment companies that did the rehabilitation of these buildings with new concepts. O LX Factory tem 6 anos. É um processo que foi muito rápido em termos de ocupação. Ele hoje é conotado por uma série de coisas dentro da indústria criativa, cluster, não sei o quê. Nós nunca tivemos esse objetivo. Nós queremos fazer um espaço aberto, descontraído, onde as pessoas pudessem habitar, viver, trabalhar de uma forma descontraída. É isso que nós acho que conseguimos. E misturar aquilo que à partida não seria misturável, que é de setores, de áreas, de economia, da parte de design, arquitetura, todas as coisas e mais algumas, no fundo apelam por conciliar-se e tirar sinergias entre umas e outras. É um edifício que foi construído inicialmente para ser uma unidade de indústria, uma antiga fiação lisboense. Para a época, quando foi construído, já era um edifício super desenvolvido e diferenciado, porque era talvez dos primeiros edifícios construídos de raiz para ser industrial. Características construtivas ímpares, pioneiro a nível da Europa mesmo, pela sua construção. E no fundo é um edifício de 1880, portanto estamos a falar de um edifício com uma história bastante grande neste universo de vida que ele já teve, em que foi utilizado sempre como uma unidade industrial, várias desde planificação, gráfica, fiação, entre outras utilizações que ele teve ao longo dos anos. No caso concreto da Pensão Amor, é um edifício que nós adquirimos, é um edifício com outras características completamente diferentes, é um edifício bombalino, pós-terremoto, portanto construído inicialmente para ser um edifício de habitação, numa zona que é central, proximidade pelo Porto, Carlos Sodré, e que num passado recente esta zona toda acabou por ter uma marca que ainda hoje é visível, que vem de uma ocupação libertina e de diversão, em parte pela utilização e a proximidade do rio, dos portos, dos barcos dos marinheiros que chegavam e que se deslocavam à terra, e no fundo esta zona absorve todo esse público que vem do mar e dá-lhes a diversão que eles pretendem ter. Associado a este conjunto de diversão, de espaços de diversão, obviamente vem uma coisa que é a prostituição. A prostituição faz o quê? Faz com que alguns dos edifícios nesta zona, que eram edifícios de habitação, isto é, edifícios bombalinos construídos para essa habitação, acabam por se transformar em pensões de aluguer de quartos. Nós, quando comprámos este edifício era um conjunto de pensões destas. E nós achámos que esta temática toda, que de alguma forma era o lado pior, a imagem menos agradável desta zona, podia ser a nossa bandeira de referência daquilo que era o nosso projeto para este edifício. Então foi isso que nós fizemos. Pegámos nesta imagem negativa da prostituição, das pensões de tal terra, da rotação, que eram no fundo do edifício, e demos uma nova lavagem e abrimos ao público de uma forma descontraída, sem esconder nada, sem ter nada por trás, portanto tudo ali é possível. Foi um risco, mas o que é certo é que conseguimos. Acho que de alguma forma nós pusemos o imaginário das pessoas a funcionar. A Casa de Pasto vem também trata-se de um edifício bombalino. O nosso objetivo era fazer um projeto de restauração. E eu, ao fazer alguma pesquisa, percebemos que houve uma época que identificámos como uma época marcante na cidade de Lisboa, como uma época em que se deu transformações dos hábitos alimentares dos lisboetas, onde estes começam a ir comer fora, onde estes começam a recorrer a comprar comida feita, a alimentar-se fora da sua própria casa. E nessa época, em 1800 e início de 1900, houve o aparecimento de um conjunto de casas, de ofertas. E uma dessas ofertas que nos pareceu bastante interessante era a Casa de Pasto, daquilo que nós identificámos como um elemento da Casa de Pasto. A Casa de Pasto eram normalmente espaços que estavam nunca, ou raramente,
no piso principal, no piso zero, estavam num piso superior, ou seja, estavam resguardados do próprio acesso direto da rua. Eram espaços que serviam pessoas de uma forma, é como que a nossa sala de estar fora da nossa casa, onde nós nos sentíamos em casa, mas não estávamos na nossa casa. E, portanto, eram sítios onde as pessoas iam com frequência, tinham a sua mesa marcada, as pessoas conheciam-se, o seu local, os seus hábitos alimentares. No fundo, era muito hábitos de algumas pensões também, que tinham o seu restaurante de pensão, vendiam refeições por atacado, do género. As pessoas contratavam as 4 refeições, que era o almoço, o lanche, o jantar e a ceia. E havia pessoas que faziam as 4 refeições naquele espaço. Portanto, no fundo, eram espaços que acomodavam as pessoas como se estivessem em casa.